Olá, volto na nossa videoaula sobre aplicação dos materiais cerâmicos na indústria da construção. Essa aqui vai ser a nossa terceira videoaula, videoaula 3. Tive que parar por causa do latir da minha cachorrinha, tá bom? Pedindo desculpas. Então, aqui é as plaquetas, né? Ó, como eu falei, que ela serve para fazer um revestimento externo, tá? Para você, para aparentar que a tua parede está sendo feita, tem aquele feito todo em tijolo, né? Então você utiliza essas plaquetas, ficou um efeito muito bonito e a edificação também fica assim bastante rústica, com aquele efeito rústico. Eu gosto bastante, né? Eu acho muito interessante. As pingadeiras, que são essas placas cerâmicas que você coloca geralmente em fachadas, tá certo? Ou então no final assim do telhado, tá? Para poder a água escorrer pela tua fachada, né? E ela não acumular na tua fachada, são as pingadeiras. Lajotas, né, que é utilizada também para pisos, tá certo? E aqui as tavelas, tá, que são utilizadas para fazer lajes valterranas, que eu já mostrei anteriormente. Esse buraco aqui na tavela é para permitir passar tubulação, tá certo? Então, esses são outros produtos de material cerâmico. Qual é a aplicação desses materiais cerâmicos em obras, tá? A gente pode aplicar para alvenaria estrutural, aqui é uma paginação, né, de duas paredes sendo feitas aqui, ó, os blocos cerâmicos, tá vendo, ó? Tá? Tá bom? E aqui, à medida que você vai subindo aqui a tua alvenaria, você tem que utilizar, né, essa canaleta, tá certo? Ou verga, né? Você vai utilizar essa canaleta, tá certo? Para fazer a tua verga e a tua contraverga da tua janela, tá certo? Você vai utilizar essa canaleta, tá? Por que tem que fazer a verga, né, em cima e a contraverga? A verga e a contraverga, todas as duas tem que passar 10 centímetros de cada lado da tua janela, tá certo? No caso da janela, a gente utiliza aqui para fazer a verga e contraverga, tem que utilizar esses dois tipos de canaleta de material cerâmico para evitar porque como a parede ela vai absorver as tuas cargas, se você não fizer a verga e a contraverga, tá certo? A verga em cima e a contraverga embaixo da tua janela, vai aparecer rachaduras aqui, trincando aqui nas quinas e vai distribuir por toda a tua parede, tá certo? Na caso da porta, né, você precisa só utilizar a canaleta em cima, que a gente chama de verga, também passando 10 centímetros de cada lado, tá? E aqui para fazer as paredes, ó, os blocos estruturais com 2 furos, para permitir que você vai passar aqui a tua tubulação hidráulica, né, para o banheiro, e a tua instalação também é elétrica, tá? Porque você não vai poder quebrar a tua parede, porque a tua parede vai suportar cargas, tá? E no encontro de duas paredes, você coloca uma ferragem e coloca aqui o grout, tá certo? Você vai colocar um aço de geralmente espessura de 10 milímetros, tá bom? Aí aqui é uma edificação, tá certo? Toda feita em alvenaria estrutural, tá? De 4 pavimentos, de 5 pavimentos, eu tenho terra e mais 4, tá certo? Ele é alvenaria estrutural, aqui já ele todo revestido. E aqui é uma foto de uma casa, tá? Bem rústica, ainda ela também feita, todos com blocos estruturais. E no caso ela colocou esses tijolos maciços aqui no caso, tá certo? Mas que aqui só é a tavela para fazer, aliás, as plaquetas para fazer aquele revestimento externo, para como se fosse fazer o revestimento da parede, mas ela é também toda feita em bloco estrutural, que é essa casa. Os materiais cerâmicos para acabamento, tá certo? Eles têm a principal função dele é para revestir, fazer revestimento. Então, ele é bastante utilizado no Brasil, porque aqui na região Nordeste ele é muito utilizado para piso, principalmente porque, como a gente tem alta temperatura, você coloca, o piso fica fresquinho, né? Fica geladinho. Já para piso, material cerâmico na região Sudeste não é muito utilizado, tá certo? É mais utilizada a madeira, porque a madeira tem um isolamento térmico maior, né? Você acordar de manhã, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com 0 grau e pisar num piso de cerâmico gelado, tá? Dado que as construções aqui no Brasil não tem sistema de calefação, então é melhor você utilizar a madeira, que dá um conforto melhor, tá? O material cerâmico ele também tem uma alta facilidade de limpeza, basta você varrer e passar um pano úmido, não é para utilizar produto químico, porque vai desgastar, fazer aquele desgaste a abrasão,
tá? Ele tem uma boa durabilidade e resistência. Para pessoas alérgicas que não podem utilizar carpete como piso, material cerâmico é o ideal para pisos. Ele é anti-inflamável e também você tem várias possibilidades de fins decorativos utilizando esses materiais cerâmicos para acabamento. Então aqui a gente tem algumas fotos, né? Aqui é um porcelanato utilizado para piso. Aqui é um edifício, tá certo? Todo feito com revestimento cerâmico na sua parte externa. Aqui no estado do Ceará, na região Nordeste, um alto padrão indica utilizar esse material cerâmico, né? Aqui também é material cerâmico para um banheiro, utilizou três tipos, aliás, né? E aqui as pastilhas, e aqui na cozinha para fazer tanto a parede como o piso e na bancada, tá? Então dá uns efeitos bem bacanas, tá bom? E hoje, por exemplo, o porcelanato é um material nobre utilizado para piso de apartamentos e residências de alto padrão aqui em Fortaleza, é que você utiliza mais. O granito e o mármore entrou em desuso para o uso do porcelanato, que é esse material cerâmico. Então, cerâmicos para acabamento, tá certo? Você tem aquele processo de fabricação, preparação da matéria-prima, tá certo? Depois você vai fazer a conformação por prensagem ou extrusão, extrusão mais famosa. Depois você vai para o processo de secagem, vai fazer a primeira queima, tá certo? Depois você vai fazer a esmaltação, né? Aí você vai fazer, na esmaltação, você vai obter o teu porcelanato, para obter o porcelanato, tá certo? Você faz a queima, depois uma queima só faz esmaltação e dá o porcelanato. Para outros tipos de materiais cerâmicos, você vai fazer 2 queimas, tá certo? E para um material ser mais poroso, você vai fazer a primeira esmaltação, depois você vai queimar, tá? Geralmente é cerâmica para acabamento. Então, a cerâmica para acabamento, você vai escolher, vai fazer a especificação desse material de acordo com o tipo de local que ele vai revestir. Primeiro, se ele vai ser para uso residencial, ou se vai ser para uso para um prédio público, ou você vai ser para uso industrial, ou então se vai ser para fabricação de piscinas, churrasqueiras, laboratórios, fogões a lenha, tá certo? Forno a lenha, tá certo? Aí você, sabendo que vai ser para uso ou residencial, público, industrial ou para usos especiais, você vai determinar se é para revestir parede ou piso, tá certo? Depois, se o ambiente é interno ou externo,